vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Olá, que a paz do Senhor esteja contigo nesta nova mensagem e que Deus possa estar nos abençoando com o seu Santo Espírito, nos dando o discernimento necessário. Passado o Pentecostes, onde o agir do Espírito Santo transformou a vida dos discípulos e de todos os que ouviram e aceitaram a palavra de Deus através dos discípulos. Os discípulos, agora apóstolos, partem para a missão de que todos conheçam a mudança de vida realizada pelo Espírito Santo em nome de Jesus. O desafio é, nesta semana, o que fazer depois. O que os discípulos fizeram para que nós também possamos aprender e fazer. Eu estava lembrando de 2 filmes que eu assisti. Um é Eu Só Posso Imaginar e o outro é Em Defesa de Cristo. Esse primeiro filme, Eu Só Posso Imaginar, é um rapaz que faz parte de uma banda e que tinha um pai muito agressivo. Depois de um tempo ele volta para casa para tentar descobrir os caminhos de sua vida. E ele encontra seu pai transformado pela conversão. Seu pai possuía um câncer e veio a falecer. O segundo filme, Em Defesa de Cristo, após a conversão da sua esposa, o seu esposo, que era um repórter ateu, procura comprovar que a ressurreição de Cristo não existiu, que foi um engano. O que aconteceu nesses 2 filmes? Eu só posso imaginar esse jovem, no final da vida de seu pai, eles tiveram um bom relacionamento. E o nome do filme é o nome da música que ele fez para o seu pai e foi um grande sucesso no mundo evangélico. E esse repórter do Em Defesa de Cristo, além de não comprovar que a ressurreição de Cristo foi uma fraude, não conseguiu, ele, através do testemunho da sua esposa, ele foi convertido a Jesus Cristo. Eu destaco não o que aconteceu com eles, porque foi baseado em fatos reais, mas o que eles fizeram depois. O repórter escreveu um livro, se tornou pastor e saiu para vários lugares para testemunhar o que Cristo fez. E o jovem, com essa letra da música que ele fez, foi um grande sucesso e foi um testemunho de vida, porque também saiu por vários lugares para testemunhar. E ele dizia, se Deus fez isso, essa transformação no meu pai, então tudo é possível. Meu irmão, minha irmã, através desses 2 exemplos, desses 2 filmes, através da ação de Pentecostes, nessas próximas semanas eu gostaria que nós estudássemos um pouco mais de Atos dos Apóstolos. Nós vamos estudar do capítulo 3 até o capítulo 5. E se você quer ler na sua casa do 1 até o 5, para ficar bem inteirado, e quanto mais você lê, mais você vai aprender e vai entender a mensagem que será dita. Mas hoje eu gostaria de compartilhar Atos capítulo 4, do versículo 5 a 22, que fala onde Pedro e João perante o Sinédrio. O que Pedro e João estavam fazendo no Sinédrio? Se olharmos o capítulo 3, do versículo 1 a 10, Pedro e João, em nome de Jesus, curam um aleijado. Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 3. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Tinha esse aleijado pedindo esmolas na frente do templo, da porta do templo, e Pedro e João, o que tinham era a fé. E aí foi curado aquele homem que já tinha mais de 40 anos. E aí então dali Pedro estava entrando no templo, então ali a partir do versículo 11 do capítulo 3, ele está fazendo o discurso no templo. E olha o que ele diz no versículo 19 do capítulo 3. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E a partir daí, se olharmos o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, Pedro e João são presos por terem curado um homem aleijado que tinha mais de 40 anos.
E a partir daí é que nós queremos fazer a nossa mensagem. Por isso, a palavra de Atos capítulo 4, do versículo 5 a 22, nos diz assim: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Ou seja, várias autoridades civis e religiosas estavam diante de Pedro e João para julgá-lo. E aí diz a partir daí do versículo 7, que pergunto em que nome ele fez. Diz assim o versículo 7: e pondo-os perante eles, os arguíram, ou seja, perguntaram com insistência: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? O 8 vai dizer assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. E a partir daí, Pedro continua falando que esse Jesus que curou aquele homem foi rejeitado a partir do versículo 11, que diz assim: esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E a partir dessa declaração de Pedro e João, naquele momento, diante do Sinédrio, diante das autoridades, eles repararam em algo. Vejam o que diz o versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. E intrepidez, com muita coragem. E sabendo que eles eram homens letrados, eram incultos, eles se admiraram e reconheceram nesse momento que eles andavam com Jesus. Era a mesma linguagem de Jesus. E letrados, para eles, para as autoridades e o Sinédrio, eram os analfabetos em comparação com os escribas, que eram os mais estudiosos. E incultos é aqueles que carecem de autoridade e de cultura religiosa. As palavras através dos apóstolos, de forma bem expressiva, de forma bem clara, faladas pelo Espírito Santo, causaram grande surpresa. E aí continua o versículo 14 até o 16, que diz assim: vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. E aí, então, qual foi a ameaça? O que eles fizeram? Eles sabiam que tomar medidas violentas não seria aconselhável. A popularidade dos apóstolos poderia trazer consequências imprevisíveis. E aí, a partir do versículo 17, eles falam assim: mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. E o versículo 18, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Ou seja, a atitude era revolucionária. Então, a atitude revolucionária dos apóstolos se manifesta em negar às autoridades judaicas o direito de ser de Deus. Por isso, o versículo 19 e 20 diz assim: mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, mais ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se opera esta cura milagrosa. Meu irmão, minha irmã, Pedro e João precisaram se defender diante de um conselho superior.
Novamente, os apóstolos falam com poder, deixando os líderes dos judeus bem admirados. Não havia como negar que, de fato, Pedro e João haviam curado o homem. Aqui representa o Cristo que foi rejeitado por judeus e romanos na sua ressurreição, mas agora forma um novo templo feito sem mãos, que é a habitação de Deus entre os seres humanos, na igreja única, o corpo de Cristo. Efésios capítulo 2, 19 e 22 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Meu irmão, minha irmã, você pode estar pensando, falar novamente em conversão? Sim. Lembra que iríamos falar mais seguidamente sobre esse tema para que a gente possa aprender cada vez mais e jamais esquecer? Entender que nunca será o problema e jamais será falar em conversão, porque Deus não muda e a sua palavra também não muda. O que acontece na nossa vida são atualizações da palavra de Deus. Não que a palavra seja diferente, mas o momento em que vivemos é diferente. Ou seja, compreendemos a palavra de Deus que sempre esteve ali do mesmo modo. Ela não mudou. O que mudou fomos nós, o nosso discernimento, o entendimento de Deus, onde Deus se dá a conhecer à medida que Deus permite que estejamos prontos para mudar. E assim a gente viu pelos exemplos dos dois filmes, o que eles tinham em comum é que o que eles fizeram depois. E nós, o que fazer depois? Ação do Pentecostes, ação do Espírito Santo, a conversão. O que Deus nos desafia é praticar aquilo que Deus nos ensina. Mas nós temos que partir do princípio básico da fé para praticar, que é a salvação por graça e fé. Deus livra aquele que crê dos temores gerados por uma vida pecaminosa e dos hábitos que escravizam. A salvação, ela é realizada em nossa vida quando Cristo vive em nós e nós vivemos em Cristo, unidos a Ele em sua morte e em sua vida ressurreta. Essa união de vida é sustentada pelo Espírito Santo através da fé e realizada em nós pelo novo nascimento. Fomos escolhidos para sermos ativamente chamados, conformados à sua imagem e glorificados pelo poder do Espírito Santo. Então, que forma nós vamos praticar? É duas coisas muito importantes. Primeiro, é testemunhar, é falar daquilo que Deus fez. Nós não podemos deixar de falar. Por quê? Porque nós somos obedientes ao Senhor e queremos ver a mensagem anunciada. Segundo, nós somos impulsionados pelo Espírito Santo que nos dá ânimo e disposição. Terceiro, nós temos a certeza que se trata de fatos e não de opiniões. Nós cremos que é verdade. E por fim, tudo isso por causa da alegria que sentem em sofrer em nome de Cristo. E se nosso desafio é testemunhar, o segundo desafio é fazer discípulo. Os seus discípulos, que depois se tornaram apóstolos, eles reconheceram que eles tiveram com Jesus. E a única explicação era que eles tiveram uma grande convivência com o Senhor Jesus. Por isso, discípulo, fazer discípulo e ser discípulo é imitar o Mestre, é querer ser igual ao Mestre, é fazer como ele fez. Fazer discípulos não é só ensinar a palavra de Deus, mas sim viver, conviver com seu discípulo a palavra de Deus no seu dia a dia. Então, fazer discípulo é conviver com o seu discipulado. Por isso, entender que nesse momento de pandemia, ainda nós estamos limitados, mas nos preparar para estarmos prontos para servir, isso nós podemos.
O que podemos fazer? O que fazer depois? Fazer o que está ao nosso alcance, que possa estar ao nosso mais perto de nós. Ou seja, preparar-se para estar pronto. Por isso, meu irmão, minha irmã, é necessário crer, testemunhar e fazer discípulo. Por isso, seja agradecido, principalmente porque ainda eu e você ainda temos tempo para isso. Que a paz do Senhor esteja contigo, em nome de Jesus. Amém.